trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando falta isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia. É a mão do Senhor que tem guiado a tua vida. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Graças a Deus. Tudo é a mão de Deus, amém? Vamos à palavra do Senhor Jesus nessa noite. O Espírito Santo já está sobre essa igreja desde da primeira oração feita, desde os hinos entoados que nós entoamos através dos departamentos. Eu queria que você ficasse em pé, não para ouvir a mim, mas para ouvir Deus falar através da minha boca, e que nós abríssemos a nossa Bíblia. Nós vamos abrir em 3 capítulos e versículos. Primeiro é o Salmo de número 13. Salmo de número 13. Depois nós iremos para o livro de Jeremias.
Salmo de número 13, verso de número 1. Nós iremos ler esse primeiro verso do capítulo 13 de Salmo. Depois iremos para o profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 1 até o versículo de número 6. Quem achou Salmo 13, diga amém. Quem não achou, fala, espera um pouquinho. Salmo 13 diz assim a palavra do Senhor, salmo escrito por Davi: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Vamos lá para o profeta Jeremias. Caminhe um pouquinho mais aí com a sua Bíblia. Lá para frente. Jeremias, capítulo de número 29. Para quem tem a Bíblia do culto, é a página 925. Você caminha um pouquinho à frente e você vai achar o profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 29. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a Tua palavra, eis aqui a Tua igreja. O Senhor já falou conosco através do louvor, já falou conosco através do testemunho, já ouviu, Senhor Deus, a nossa oração, já ouviu o nosso clamor nessa noite, e também, Senhor Deus, já recebeu, Senhor Deus, a nossa oferta, Pai. Agora fala conosco através da palavra, nos direciona, nos edifica, Pai. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas saia daqui transformado pela Tua palavra, Senhor Deus. É isso que nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus, e nós dizemos amém e amém. Assente-se glorificando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Na noite de hoje, Deus vai falar conosco a respeito das crises. Todo mundo ou está passando por uma crise, ou vai passar por uma crise. A vida é cheia de altos e baixos. E nós vivemos crises, às vezes, caminhando de maneira certa, caminhando de maneira correta, andando certinho, obedecendo os mandamentos, vindo à igreja, ofertando, dizimando, guardando o nosso coração, guardando a nossa boca, fazendo tudo aquilo que Deus nos manda fazer, e de repente Deus permite vir uma crise sobre a nossa vida. Também nós sofremos crises também quando nós deixamos de obedecer a Deus, quando nós preferimos seguir o nosso caminho, que é assim como uma criança que você tenta corrigir e ela não quer ser corrigida, você tenta impedir ela de cair e ela não quer, ela acaba caindo e também sofrendo a consequência de uma desobediência. Resumindo, todos nós que estamos aqui na igreja, nós ou estamos passando por algum tipo de crise, algum tipo de problema, algum tipo de adversidade que aconteceu, por
obedecer a Deus e também por não obedecer a Deus. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Então, o primeiro salmo que nós lemos, de autoria do rei Davi, Davi está caminhando com Deus, é um homem segundo o coração de Deus. Davi aqui ele não se encontra em pecado nenhum, mas ele se encontra afligido, porque os seus inimigos estão querendo matá-lo. O seu sogro persiste em querer matá-lo, por inveja, porque Deus rejeitou o seu sogro e agora Deus escolheu a Davi. E Davi ele vai questionar a Deus: até quando eu vou viver nessa situação? Até quando o Senhor vai me permitir passar por essa tribulação? Até quando eu vou ter que, mesmo muitas das vezes dentro de casa, estar passando por uma situação de desconforto? O que a crise coloca em nós? A crise coloca em nós algumas sequelas, algumas consequências. A crise coloca em nós muitas vezes um problema na nossa saúde, são os problemas psicossomáticos. Você até então não tem nada, não tem nenhum problema de saúde, mas a afronta, a humilhação, aquilo que você está passando começa a te prejudicar de tal maneira que começa a afetar, aquele ambiente externo começa a afetar a sua saúde. Segunda coisa que a crise também pode acontecer, uma crise lá fora pode atrapalhar a sua família, o convívio seu com a sua família. E assim como Satanás quer destruir as famílias, e o que a gente vê, muitas das vezes a crise que nós vivemos atrapalha também o nosso casamento. O casamento começa a ser atrapalhado por causa de um cônjuge que está vivendo uma crise. Hoje nós vemos que a crise financeira tem separado muitos casais. Porque antigamente, o que a mulher falava para o marido: olha, se for para viver debaixo da ponte com você, eu vou. Mas o que a gente vê hoje é que se chegar o problema financeiro, ela vai dizer assim: se vira aí, que eu estou indo embora para a casa da mamãe. É isso que nós estamos vendo hoje. É casamentos, famílias sendo desfeitas por causa de uma crise, não consegue suportar a crise, não consegue entender que Deus está permitindo a crise para que você seja testemunha para ajudar alguém que lá na frente vai viver uma crise. Você vai dizer: eu passei por essa crise, eu passei por isso, Deus me ajudou, Deus me deu vitória, e assim como Deus me deu vitória, vai dar vitória para você também. Mas o que a gente vê é que passados 6 meses a crise começa e o casamento acaba. Então, coisas que acontecem com a crise prejudicam a nossa saúde. Tem pessoas que têm o câncer, mas desenvolveram por causa de uma crise que estavam passando e não conseguiram suportar. Tem pessoas que têm o casamento destruído, a família destruída por causa do momento de crise, que Deus queria ensinar alguma coisa para essa pessoa, mas ela não suportou e ela perdeu tudo. Outra coisa que a crise também, ela dá problemas mentais, sanidade mental. Pessoas às vezes têm problema mental por causa de uma crise que passou. Elas começam a ver coisas que não existem, começam a ficar com a síndrome do pânico, que é uma coisa que hoje é real. Eu conheci uma pessoa que, por muito ser humilhada dentro da onde trabalhava, ela ficou com medo de sair fora de casa. Um homem grande, mais ou menos a minha altura, um lutador na época de luta marcial, ele ficou com medo de sair de dentro da casa dele, porque estava vivendo uma crise de humilhação no serviço. Ele ficou com a síndrome do pânico, ele tinha medo, ele achava que ia morrer a toda hora. Tudo isso a crise causa na vida de muitas pessoas, e às vezes até dentro da igreja, servindo a Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Outro tipo de crise ministerial. A pessoa ela foi levantada no ministério, mas parece que por mais que ela faz, menos é reconhecida. Por mais que ela se esforce, menos é reconhecida. E ela acaba se enfraquecendo, ela acaba se entristecendo, e aquilo que Deus queria fazer na vida dela acaba
terminando, por quê? Porque ela se sente sozinha no meio de muita gente, e ela acaba perdendo tudo aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dela. Outro tipo de crise, a pessoa começa a ficar triste, ela não vê alegria em nada. Você lembra que quando Noemi, ela volta com a sua nora Ruth para a terra de Belém, você lembra que a afeição de Noemi não é a mesma. Noemi, ela ficou amarga. Por quê? Porque ela perdeu seus filhos e perdeu o seu marido. Então a crise da morte fez com que aquela mulher não tivesse mais alegria. Mas para cada Noemi existirá sempre uma Ruth enviada da parte do Senhor. Vou repetir para você: para cada problema, para cada crise, Deus vai levantar alguém que vai querer caminhar mesmo no deserto ao seu lado. Quem crê? É só você olhar para o lado. Você tem irmão de igreja aqui, você tem membros que fazem parte do mesmo corpo que você, e se você vê que o seu irmão está passando crise, eu sou o primeiro, quem é o segundo, a orar por essa vida, a estender a mão para ele. Por quê? Porque se não tivesse Ruth na vida de Noemi, ela já teria morrido há muito tempo. Imagine, uma mulher perdeu seus filhos, perdeu seu marido em uma patada só, e eu conheço, mas sempre vai ter uma Ruth que vai ficar do lado de Noemi. Sempre vai ter um Boaz que vai se apresentar para uma Ruth. Ou seja, no meio da crise, Deus já está preparando lá na frente algo muito bom que você não está enxergando. E o que a palavra de Deus está falando hoje? Mesmo no meio da crise, continue andando. Diga para alguém assim: mesmo no meio da crise, não pare, continue andando, seguindo os passos do Senhor, porque essa crise que você está vivendo, ou talvez irá viver, não é para te matar, mas é para te fortalecer. Deus está te projetando para algo muito maior que você não sabe, mas está te dando experiência para cuidar de alguém lá na frente. Lá na frente. Aleluia. E a segunda, a autoestima. A pessoa perde a autoestima. A pessoa acha que ela não vale nada. A pessoa olha para o espelho e não vê graça nenhuma. A pessoa olha para as pessoas e acha que está todo mundo olhando para a dificuldade dela. Tem problema de se interagir, tem problema de se relacionar. Você pode ver que uma pessoa que está vivendo crise, a primeira coisa que ela faz é abandonar o corpo. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: olha pastor, por mim eu já teria parado, mas veio uma palavra e me animou e me trouxe de volta de novo. Sim ou não? Muitas das vezes você entra aqui triste, você entra aqui com a baixa autoestima, você entra aqui desanimado, você entra aqui querendo parar, mas Deus usa alguém para falar uma palavra para você, e você volta de outra maneira para casa. Por quê? Porque o Espírito Santo conhece a necessidade, o profundo do seu coração. E nessa noite Deus está falando através da sua palavra. Se você está obedecendo a Deus como Davi, que estava em crise, continue andando. Mas se você errou no meio do caminho, Deus ele é misericordioso para te tirar desse vale, para te tirar dessa crise. Por quê? Porque se você mostrar arrependimento, Deus vai te levantar aí mesmo, vivendo no cativeiro. O texto que eu li, irmãos, o contexto é que Davi estava andando bem, mas veio a crise sobre a vida dele. E agora, lá no cativeiro babilônico, em Jerusalém, as tribos foram divididas, a tribo do norte e a tribo do sul. E agora esse povo preferiu andar da maneira que achava que era o certo. E o que Deus fez? Deus pegou esse povo de Deus, pegou Daniel, pegou Ananias, pegou Azarias, pegou Misael, pegou todo o povo de Deus
e colocou sobre o cativeiro babilônico. Então quer dizer, esse povo está lá vivendo um momento de crise, de cativeiro, porque largaram as coisas de Deus, porque esqueceram das coisas de Deus e começaram a viver de vã maneira, da maneira que queria. Então Deus, mesmo amando esse povo, vai colocar esse povo lá na Babilônia para eles serem escravos. Então sabe o que aconteceu com esse povo? Esse povo perdeu a alegria. Eu quero a ajuda da igreja hoje. Eu quero perguntar para a igreja: vocês conhecem Elias? Sim ou não? Vocês conhecem Moisés? Conhecem Daniel? Conhecem Davi? Todos esses passaram por momentos de crise. Eles temiam o Senhor, sim ou não? Mas passaram pelos momentos de crise. Mas se você for lá em Hebreus, no capítulo de número 11, os heróis da fé, lá vai estar Elias, lá vai estar Daniel, lá vai estar Moisés e lá vai estar Davi. Então lá vai. Se até eles que temeram a Deus passaram por crises, eu e você também que tememos a Deus iremos passar por crise. Sabe por quê? Porque quando nós chegarmos lá em cima, Deus também vai dizer e vai olhar para mim e para você e vai falar: mesmo eles passando por crise, mesmo eles passando por lutas, não negaram a fé no meu nome. Vou dizer de novo: Deus vai olhar para cada um de nós e vai falar: eles foram perseverantes no meio da luta, eles foram resilientes no meio da luta. E assim como Daniel, assim como Elias, assim como Moisés venceram, eles também passaram por momentos de afronta, mas não arredaram o pé da minha casa, ficaram firmes na minha palavra e venceram a crise. Quem está comigo, diga amém. Então olha para alguém e fala assim: o que fazer diante das crises? Olha para alguém e fala assim: eu tenho uma boa notícia para você. Deus deixou algo precioso para nós: a sua palavra. A palavra de Deus nos mostra como nós devemos vencer a crise. Você não vai achar nenhum psicólogo, você não vai achar ninguém tão capaz como Deus de fazer você vencer as crises. Deus pode até levantar pessoas, psicólogos, pode levantar pessoas para te ajudar, pode levantar pastores, pode levantar líderes, pode levantar pessoas especialistas em cérebro humano, mas igual Deus você não vai achar. A palavra de Deus é a nosso manual de vida, é a nossa instrução de vida. E nessa noite eu quero falar dentro da palavra de Deus aquilo que você pode fazer, que talvez no momento de crise você não está fazendo. Primeira coisa, irmãos, olha para alguém e fala assim: haja, ao invés de só reagir. Sabe por quê? Porque o povo está no cativeiro babilônico, e Jeremias, que já é um homem de Deus, é um profeta de Deus, ele vai falar aqui no versículo de número 10 do capítulo 29, ele vai dizer assim: olha, o cativeiro que Deus permitiu que vocês estão enfrentando aí em Babilônia, tem dia para começar, mas também tem dia para terminar. E o tempo que Deus estipulou para nós hoje, na nossa cultura, foi muito grande. 70 anos Deus falou: olha, vocês vão ficar 70 anos aí como escravos. Vocês vão passar 70 anos. 70 anos são quase 2 gerações. Cada geração tem 40 anos. Esse povo vai ficar 70 anos lá na Babilônia, no cativeiro. Só que esse povo olhou para aquilo que Deus estava fazendo
e começou a desanimar. O Salmo 137, verso 2, vai dizer que nos salgueiros que lá havia, eles pegaram as harpas, os instrumentos que eles tinham, no momento de alegria, e penduraram as harpas. Ou seja, eles estavam se entregando, eles estavam desanimados. E aí Deus vem na contramão disso, dizendo assim: mesmo em cativeiro, eu estarei com vocês. Mesmo em terra estrangeira, eu estarei com vocês. Não desanimem, porque eu estarei com vocês. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? É que nessa crise que você está passando, Ele nunca te deixou. Ele está junto com cada um de nós, mesmo no meio da crise. Sabe o que eu estou dizendo? Ela tem tempo para começar, mas também tem tempo para terminar. Mas não desista, permaneça. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo de número 4: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu, o Senhor, fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas. Mas não são escravos? Tem pouco dinheiro, sim ou não? Mas com Deus, mesmo sendo escravo, mesmo com pouco dinheiro, eles vão construir casas, mesmo no cativeiro. Talvez você não está entendendo. O mundo está dizendo assim: ninguém tem dinheiro para nada, não dá para construir nada, não dá para abrir nada. Mas você está abrindo, você está prosperando, você está construindo, você está agindo ao invés de apenas reagir. Então continua nessa força, porque Deus não depende de governo, Deus não depende do seu dinheiro, Deus não depende dos seus recursos. Deus só quer uma coisa de nós: a fé nele. A fé nele. Deus está falando: vocês estão no cativeiro, mas serão felizes no cativeiro. Sabe o que é o cativeiro, irmãos? Nós estamos na Babilônia. O nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é a Santa Jerusalém. Quem entende isso? Nós somos estrangeiros, estamos por um momento. Perceba que Deus estipulou 70 anos. Passou dos 70 anos, o que a Bíblia diz? Que é enfado e canseira. Mas Deus está falando: antes de eu recolher vocês comerão o melhor dessa terra. Edificai casas. Ou seja, se está vivendo hoje de aluguel, anda, porque Deus vai te dar uma casa, vai fazer você viver com abundância, por causa da sua fidelidade, mesmo as pessoas achando que estão vivendo momentos de adversidade. Então Deus continua falando através do profeta Jeremias: construí casas e habitai nelas, plantai jardins. Olha, ele está falando assim: você apenas não vai ter uma casa, mas você vai ter até um jardim para você plantar, e desse jardim você vai ter fruto para você comer. Quem está comigo? Essa afronta tem hora para acabar e tem hora para terminar, mas enquanto você está vivendo essa afronta, olha para alguém de novo e fala: a afronta não veio para me parar, a afronta não veio para me matar. Deus manda eu caminhar, mesmo no meio da afronta, mesmo no meio da crise. Para nós não existe crise, para nós existe Cristo. O mundo pode estar em crise, mas nós da igreja, escolhidos por Deus, estamos em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus, até a tristeza ela tem que saltar de alegria. Não há lugar para tristeza para quem tem Cristo como seu guia. O apóstolo Paulo vai dizer: para mim, o morrer para esse mundo é lucro, porque eu já aprendi que a minha alegria é viver para Cristo.
joga pedra em árvore que não dá fruto. Se você está sofrendo afronta, é porque você é uma árvore que produz muito fruto. Então fica firme, porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. E o que os falsos profetas estão dizendo aqui? Versículo 8. Eles estão na contramão de Jeremias. Estão falando assim, olha, em vão, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane com os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Irmãos, está cheio de lugar, está cheio de igreja, que a pessoa chega no domingo, e o que ele vai ouvir? Ele vai ouvir que agora que ele aceitou Jesus, ele não vai ter crise nenhuma, que agora que ele aceitou Jesus, Jesus vai ter que fazer tudo para ele, ele não precisa agir, ele só tem que reagir. Agora, a palavra de Deus me ensina que não é assim. Mesmo sendo chamado por Deus, teremos crise. Mesmo sendo chamado por Deus, teremos adversidade. O próprio Jesus diz que nós teríamos aflições, que nós teríamos adversidades. Mas Ele disse: tenha bom ânimo. O que eu estou dizendo hoje? Que essa crise não é para te parar. Essa crise não é para você apenas ficar parado, reagindo. Essa crise veio para você olhar esse muro que está na sua frente e meter o pé nele e falar assim: eu continuo caminhando com Cristo. A crise não me para, o desânimo não me para, a afronta não me para, nada me para. Por quê? Porque eu caminho com Cristo Jesus. Com Cristo Jesus. Alguém está entendendo? Diga amém. Então diga assim, para gravar, para você gravar: como enfrentar a crise? Agora responda: pela palavra de Deus. Você já viu uma luta? O oponente ele vem para vencer a luta. E se você não agir, você só vai reagir, ou seja, você vai tomar muita pancada. E você só vai ficar de pé se você for muito forte e aguentar muito soco. Mas a partir do momento em que você começa a agir, começa a enfrentar, o oponente começa a recuar. Ele já vê: opa, não estou batendo em algo que está parado. Ele está agindo. Alguém está entendendo? Se um time de futebol está jogando e só um time ataca e o outro fica parado, só defendendo, vai chegar uma hora que aquele que não faz, toma. Alguém gosta de futebol aqui? Não é assim? Quem não faz gol, vai chegar uma hora, vai tomar. Então o que Deus está falando para você? Não fique parado quando a crise chegar. Levanta, lava esse rosto, olha no espelho e fala assim: olha, Senhor, a tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa. É da maneira que eu estou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu sou fraco, mas o Senhor me fortalece. E esse cativeiro tem hora para começar, mas tem hora para terminar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então comece a agir no meio da crise. Não seja refém da luta. Comece a lutar. Se tiraram algo de você, creia que Deus vai te dar algo infinitamente melhor do que aquilo que se foi. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Se Deus permitiu que levasse, tenha certeza que se você continuar firme, Deus vai te trazer algo muito melhor do que aquilo que levaram. Tudo que Satanás quer é que no meio da crise você abandone a igreja, que no meio da luta você abandone a comunhão com os irmãos, que no meio da luta você fique lá assistindo o dramático, que de fantástico não tem nada. Morreu,
foi assassinado, efemicídio e não sei mais o que. Não, você veio aqui hoje ouvir a palavra de Deus, e a palavra está dizendo assim: pode se levantar, pode fazer o que quiser, mas eu vou continuar de pé, eu vou vencer, porque Deus me manda andar. E aí olha o que Deus fala aqui no versículo 6: tomai mulheres e gerai filhos. Sabe por quê? Porque muitos ali vão morrer lá no cativeiro. Lembra? O cativeiro vai durar 70 anos. Só que eles vão ter casa. Agora os filhos dele vão casar, eles vão ver os netos. Mesmo no cativeiro, alguém está entendendo? E Satanás não está entendendo, mas ele está no cativeiro, mas ele tem casa. Ele está vivendo luta, mas ele tem filhos gerando. Ele está vivendo luta, mas ao invés de diminuir, eles estão multiplicando. Você lembra que lá no Egito, quanto mais Faraó atacava, maior o povo de Israel ficava. Alguém lembra disso? E quando eles saíram, o mar, ou seja, a crise apareceu, e Deus abriu o mar para eles passarem. Aleluia. Mar não te impede, deserto não te para. Por quê? Porque hoje a palavra de Deus é para você: haja ao invés de só reagir. Tem muita gente que quer ter emprego, mas dorme até meio-dia. Não, levanta e fala assim: eu já estou empregado. Aí você vai perguntar: mas como? O meu emprego é levar currículo. Uma hora Deus vai fazer. Enquanto eu ajo, Deus lá do céu reage. Eu só tenho que dar um passo de fé para Deus começar a fazer para mim. O que eles estão fazendo aqui? Muitos irão sair, mas quando acabarem os 70 anos, aquilo que ficou lá em Babilônia vai servir de dinheiro de aluguel para eles voltarem para Jerusalém. Alguém está entendendo? Por quê? Porque eles têm casa. Então eles vão alugar aquela casa, vão voltar para Jerusalém. Deus vai com eles para Jerusalém e vai dizer que aqueles que andavam com a semente chorando, eles voltaram consigo, trazendo os seus molhos. Sabe o que é isso? Eles pegaram a semente do cativeiro e as lágrimas de alegria de estar voltando do cativeiro regaram as sementes que eles jogaram, e aquilo que estava seco começou a frutificar. Diga para alguém assim: aquilo que está seco, aquilo que eu achava que não ia mais dar certo, a partir de hoje vai se frutificar na minha vida. Lição 2, para nós irmos para o final. Diga para alguém assim: seja biblicamente realista. Sabe por quê? O povo estava se enganando com os falsos profetas. O que os falsos profetas queriam fazer? Anular aquilo que o homem de Deus tinha falado. Jeremias tinha falado que ia demorar 70 anos. Satanás, como não é bobo, usou algum corpo. Satanás tem que usar sempre alguém. Usou os falsos profetas. E aí os falsos profetas falavam assim: olha, Jeremias está enganado, esse cativeiro é coisa rápida, vai acabar. Sabe o que o povo fez? Ficou parado esperando acabar. E aí não construía casa, e aí não dava os filhos para casar, e aí não frutificava, ou seja, a raça desse povo ia ser exterminada. Mas aí veio Jeremias e falou assim: ó, a crise vai ter um tempo aí longo, mas Deus vai cuidar de você mesmo nessa crise. Você vai ter casa, você vai ter fruto na sua casa, vai ter abastança na sua casa, e mesmo Babilônia vivendo em crise, você vai viver em prosperidade. Ei, se você entendesse isso que eu estou falando, Deus está falando aqui, ó, que você, esse ano de 2024, você vai viver o melhor que você poderia viver. A crise não vai acabar no mundo, mas a sua casa está cheia de Cristo.
Então você vai emprestar e não tomar emprestado. Você vai abrir negócio, o negócio vai dar lucro. Clientes vão vir atrás de você. Lá no seu emprego você vai ser próspero. Aquilo que está incomodando você hoje, fica tranquilo. Já tem hora para acabar, já tem hora para terminar, já tem hora para sair. Então, primeira coisa, age ao invés de reagir. Segunda coisa, acredite na palavra de Deus. Não fique perdendo tempo com falso profeta na internet. Não fique atrás de profetado para lá e para cá, porque eles vão falar aquilo que você quer ouvir. A palavra de Deus já é a profecia. A palavra de Deus já é a profecia. Terceira coisa, para nós terminarmos. Foque os olhos. Olha para alguém e fala assim: foque os olhos na esperança. Fala assim: toda crise que eu enfrentar tem hora para terminar. Versículo de número 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a esse lugar, ou seja, a terra santa. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Está chegando o tempo que você vai voltar a se alegrar de novo. Essa crise está acabando. O cativeiro tem tempo para começar, mas hoje na palavra de Deus, Deus está dizendo: está terminando. Está terminando. E no versículo 11 até o 13 ele vai dizer assim, ó: porque eu bem sei, é Deus falando para a igreja dele hoje, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Você pode levantar a sua mão? É Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, ou seja, você vai voltar a ter paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Deus está ouvindo a sua oração. E versículo 13: e buscar-me-eis, ou seja, não para de buscar, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Fique em pé nessa noite. Aleluias. Diga assim, ó: Deus tem seus propósitos em nossas vidas. Diga assim: teremos sim que passar por crises em nossas vidas, mas elas irão terminar em algum momento, pois a promessa de Deus não falha. Para terminar, houve um escritor que falava assim, ó: o homem é aquilo que ele pensa. Se você quer ser mato, mato ele nasce do lado da sarjeta e não precisa ser regado. Você não precisa jogar água nele, que ele cresce de qualquer jeito. Mas se você quer ser uma planta bonita, que dá fruto, dá trabalho, passa pelo processo, tem que regar, tem que jogar água, tem que regar, tem que jogar água, para que ela cresça bonita. Então a escolha de hoje é você que escolhe. Quer continuar nessa vida de mato, ou quer ser uma planta frutífera na mão de Deus? É isso que Deus está falando. Ah, mas tem cativeiro, tem crise. Não, Deus vai te levantar mesmo na crise. Deus vai fazer você prosperar mesmo na crise. Mesmo na crise, Deus ainda continua sendo Deus. A crise não para Deus. Então nessa noite, irmãos, se você está aqui na igreja, ouviu essa palavra, quer voltar
a dar fruto, quer voltar a ser alguém nos braços de Deus, eu convido a você a estar aqui na frente. Se você quer sair desse cativeiro, quer começar a agir, para que Deus edifique a sua casa, para que Deus coloque fruto na sua casa, para que Deus comece a te usar, vem aqui à frente. Se você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, este é o lugar, essa é a hora. Pode haver, pode não haver mais hora, pode não haver mais oportunidade. A oportunidade é agora. É agora. A oportunidade é agora. Cativeiro não para crente. Talvez você veio aqui desanimado, triste, queria parar. Deus está falando assim: o cativeiro vai acabar, mas é para você agir e não apenas ficar reagindo. Tem mais gente. Deus me mostra mais gente aqui que tem que agir ao invés de ficar só reagindo. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Crise não mata crente, irmãos. Muralha não para crente. Mar se abre, o sol para, leão jejua, porque crise não para crente. Eu vou dar só mais um tempo para mais alguém vir aqui na frente, mais alguém, e se reconciliar com o Senhor Jesus. Não tendo, estenda sua mão para cá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu preguei a Tua palavra, Senhor Jesus, e não a minha. Pai, essa crise, Senhor Deus, que o Teu Filho está enfrentando, tem hora para terminar. Está terminando, está acabando, Senhor Deus, que através da vida dele, Senhor Deus, o Senhor irá usá-lo como instrumento, Senhor Deus, da Tua palavra, para abençoar outras vidas, Senhor Jesus. Pai, essa crise, Pai, não tem parado a Tua filha, ela tem persistido, tem sido resiliente, está vindo na Tua casa, Senhor Deus, e no momento, Senhor Deus, em que ela deu um passo de fé, o Senhor lá do céu está reagindo à fé dela, à ação dela, Senhor Deus, aqui na terra, Senhor Deus, e está dando força para a Tua filha, Senhor Deus, prosperar mesmo em meio à crise. Senhor Deus, continuar mesmo em meio à crise, porque ela está terminando sobre a vida da Tua filha. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua filha tem passado por lutas, Senhor Deus, tem passado por afrontas, Senhor Jesus, e muitas vezes o coração dela pensou em desistir, mas ela veio e a Tua palavra falou, Senhor Deus, ao coração dela, falando que tem tempo para acabar, Senhor Deus, essa crise e esse problema. Senhor Deus, então faça com que ela comece a andar agora, comece a agir, que volte a alegria, que volte, Senhor Deus, a autoestima, Senhor Deus, que volte a paz sobre a vida da Tua filha, Senhor Deus, porque o Senhor quer que ela edifique, que ela plante, que ela colha, que ela seja próspera e que a paz reine sobre a casa dela. É isso que eu oro e te agradeço na vida da Tua filha, no nome de Jesus. Senhor, eis aqui, Senhor Deus, as Tuas filhas, ó Pai. Senhor Jesus, que a alegria, Senhor Deus, volte a tomar conta desse coração. Senhor Deus, que a paz volte a tomar conta do coração dela, Senhor Jesus. E que a prosperidade venha a ser, Senhor Deus, verdade sobre a vida delas, ó Pai. Oh, abençoa ela, Senhor Jesus. Ela veio, Senhor Deus, deu um passo de fé, Senhor Jesus, na Tua casa. E nós cremos que a palavra, Senhor Deus, falou ao coração dela. Esse cativeiro tem tempo para acabar e já está acabando. A palavra é: continue caminhando, continue andando, continue com a autoestima, continue olhando para o Senhor, que a vitória é certa sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua parentela. Oh, aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor Jesus.
muitas das vezes, Senhor Deus, andando, Senhor Deus, conforme os teus mandamentos, somos surpreendidos por uma crise que é o próprio Senhor que nos envia. Assim como o Senhor Jesus foi batizado, Senhor Deus, e o Espírito Santo de Deus o levou até o deserto, não para matá-lo, mas para fortalecê-lo ainda mais. Ele venceu Satanás mesmo no deserto. E dessa mesma maneira, Pai, será conosco. Enfrentaremos crise, enfrentaremos momentos de adversidade, mas o Senhor sempre estará conosco. Que nós possamos agir ao invés de apenas reagir. Que nós possamos, ó Pai, ser biblicamente corretos, ó Pai, e que nós possamos ter esperança no mesmo e meio do cativeiro, mesmo em meio à crise. Despede o teu povo em segurança, leva-nos em paz, livra-nos do homem mau, do acidente, dá uma semana abençoada para os teus filhos, dá uma noite, ó Pai, de sono regeneradora para os teus filhos, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre eles, ó Pai, e que os anjos estejam acampados ao redor de cada um deles. É isso que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Antes da bênção apostólica, o ministério infantil estava